Dando continuidade ao estudo da função tangente, agora é o módulo 30, porém, eu preciso que vocês vão direto lá para o exercício. O módulo 30 faz um apanhado aí sobre a questão das equações envolvendo a função tangente. Basta a gente ter o discernimento de descobrir o ângulo em relação ao valor da tangente considerado. Então, já no primeiro exercício, número 1, destaque para o nosso campo de existência. Eu vou considerar a volta no círculo trigonométrico toda. E você tem que ter um pré-requisito muito forte aqui, que é a questão de você saber os ângulos tangente de ângulo notável, 30, 45, 60. Começando por esse, ó. Tangente de x igual a raiz de 3. Me fala o seguinte, qual que é o ângulo cuja tangente é igual a raiz de 3? A conclusão correta é que o ângulo é de 60 graus. Tangente de 60 é raiz de 3. Então, esse ângulo x é 60 graus. Olha o ciclo trigonométrico que eu posso desenhar. O ângulo 60 batendo lá na tangente igual a raiz de 3. Só que tem um detalhe, olha aqui, ó. O exercício não quer só o ângulo notável do primeiro quadrante. Você tem que entender, ó, que se é tangente positiva, você tem um ângulo no primeiro quadrante e um ângulo no terceiro quadrante. Quadrantes ímpares tem tangente positiva. Agora, no nosso caso, você tem que lembrar, se a tangente é positiva e está considerando a volta inteira, vale primeiro e terceiro quadrante, e aqui no terceiro quadrante tem uma correspondência. É 180 graus mais x. Então, além do valor de x ser 60 graus, se você fizer 180 graus mais x, vai dar 240. Então, o 240 também tem uma tangente igual a raiz de 3, então ele também serve como nossa resposta. Desse intervalo, não é só o 60, é o 60 e o 240, o nosso conjunto verdade. Olha só, pessoal, o exercício número 2 tem praticamente a mesma pegada, porém, o campo de existência aqui está em radiano, então a gente tem que respeitar essa unidade. E aqui já não tá isolado ainda, mas a gente pode isolar. Ó. 3 tangente de x menos raiz de 3 é igual a zero, você passa o raiz de 3 para o outro lado positivo, e o 3 multiplicando passa dividindo. Tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3. Você tem que pensar qual é o ângulo que eu conheço cuja tangente vale raiz de 3 sobre 3. De acordo com esse valor da tangente, o ângulo é 30 graus. Conheço o ângulo de 30 graus, porém, como aqui está em radiano, de 0 a 2π, o meu campo de existência, o 30 graus eu tenho que passar para radiano, né? Basta você fazer aquela regra de 3, que π é 180, 30 é x. Aí você vai achar o ângulo de 30 graus em radiano é π sobre 6 radiano, que está aqui, inclusive. Agora, lembra do que eu tinha dito. Se o valor de tangente em questão que eu estou analisando é positivo, é porque pode ser primeiro ou terceiro quadrante. Quadrante ímpar tem tangente positiva. O que me faz, por exemplo, relacionar o ângulo de 30 graus, que é o que eu já achei aqui no primeiro quadrante, com o valor dele aqui no terceiro quadrante, que é 180 graus mais x. Se eu fizer 180 mais x, pessoal, vai dar 210. O que quer dizer que o ângulo de 210 graus também serve para mim. Porém, lembra que tem que ser em radiano? Você tem que transformar o 210 em radiano. Agora, lembra, só para você fazer uma associação, 210 é 7 vezes o 30. Então, para radiano, vai ser 7 vezes o π sobre 6. 7π sobre 6 também serve para a gente, o correspondente do 30 graus lá no terceiro quadrante, tangentes positivas, valendo raiz de 3 sobre 3, o nosso conjunto verdade, π sobre 6 e 7π sobre 6. Bom, olha só esse. Resolver essa equação, 3 tangente ao quadrado de x menos 3 igual a zero, supondo a volta inteira. Esse não precisa passar para radiano. Olha só o detalhe, pessoal. Se eu tiver essa equação e eu puder isolar o tangente ao quadrado, eu vou passar o 3 para o outro lado trocando sinal e o outro 3 dividindo, aí vai dar 1. Tangente ao quadrado de x é igual a 1, quer dizer que a tangente pode ser ou 1 positivo ou menos 1 negativo. Como nesse caso eu vou ter dois valores possíveis para a tangente, um positivo e um negativo, simétricos, eu posso levar em consideração os valores positivos para a tangente do terceiro e do primeiro quadrante, os negativos para a tangente do primeiro, do segundo e do quarto quadrantes. Só que aí eu tenho que pensar um pouco. O ângulo cuja tangente vale 1 é o 45.
Então, eu tenho que fazer 180 menos 45 para descobrir o valor aqui. Aí eu acho 135. No terceiro, eu tenho que fazer 180 mais 45. Aí eu acho 225. E no quarto quadrante, eu tenho que fazer 360 menos 45, que aí eu acho 315. Como pode ser os dois valores, pode ser 1 ou menos 1, a minha resposta vai ser formada pelos quatro ângulos. Aqui o conjunto verdade, 45, 135, 225, 315. Beleza? Bom, agora, ao invés de uma equação, eu quero uma inequação. Eu quero descobrir valores de tangente que vão do 0 até 1. Então, é aqui nessa parte positiva, ó, de 0 até 1. De 0 até 1, pessoal, meu limite é 1 e a tangente igual a 1 é do ângulo de 45. E aí eu vou ter de 0 a 1 o ângulo de 0 a 45. Me serve. Agora, o ângulo de 180, que também a tangente é 0 até o 225, também me serve. Por isso que a minha resposta vai ser de dois intervalos. Esse intervalo aqui de 0 a 45 e o outro de 180 a 225. Para finalizar, olha só, o conjunto verdade dessa equação aqui, ó, seno menos cosseno é igual a zero, no intervalo de 0 a 2π é... Bom, seno menos cosseno é igual a zero vai resultar uma igualdade interessante. Você vai jogar para o outro lado o cosseno, olha aqui o que deu, ó. Seno de x igual a cosseno de x. Lembrando que a tangente do ângulo, que é o assunto principal da nossa aula de hoje, é seno por cosseno, se na condição da resolução do exercício aqui, ó, seno de x menos cosseno de x é igual a zero, portanto, o seno de x e o cosseno de x são iguais. Se você dividir um pelo outro, vai dar 1. Então, ficou uma equação normal. Tangente de x tem que dar 1. Qual é o ângulo cuja tangente de x é 1? Além de ser positivo, né, tem que ser terceiro e primeiro quadrantes. É o 45. Mas como está em radiano aqui, ó, eu passo 45 para radiano, é π sobre 4. Só que não é o único, né? Como eu disse, tem no terceiro quadrante também. Então, você tem que fazer 180 mais 45, que dá o 225, que é 5π sobre 4. Então, são esses dois ângulos aqui. E o intervalo que me serve, ó, é de 0 a 1. Nesse caso, o meu conjunto verdade vai ser o π sobre 4, o 5π sobre 4, que é o da letra B. Beleza? Finalizamos, módulo 30. Até a próxima.